Os nossos filhos sabem se estamos buscando Jesus porque queremos adorá-lo, porque queremos ter intimidade com Ele, porque queremos estar em comunhão com a igreja, ou se estamos buscando Jesus porque nasceu na nossa casa uma necessidade. O que é que te trouxe aqui hoje, irmão? A gente chega para os nossos filhos e diz: vamos embora para a igreja porque o negócio não está bom aqui não. Vamos embora para a igreja porque Jesus precisa abrir uma porta para a gente. Vamos embora para a igreja porque tem alguém doente aqui em casa. Vamos embora para a igreja porque nasceu uma necessidade aqui. A gente precisa de um milagre, estamos desempregados. A gente precisa ir para a igreja porque nasceu aqui uma necessidade. Aí você começa a incutir no seu filho que esse lugar é um lugar para saciar necessidade. Esse lugar não é um lugar para saciar necessidade. Aqui a gente se reúne em comunhão para adorar o nome de Jesus. Não tem a ver com necessidade, tem a ver com a comunhão, irmão. Então você achou? Lucas capítulo 7 diz assim, a partir do verso 1: E tendo concluído todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito amava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o teu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a sinagoga, edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o ancião alguns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado, o meu servo, sarará, ficará curado. Porque também eu sou homem sujeito a autoridades, eu tenho soldados sobre o meu poder, e eu digo para ele: vai, e ele vai, e para o outro vem, e o outro vem, e para o meu servo eu falo, e ele obedece. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são, acharam curado o servo enfermo. Olha aqui para mim. Essa narrativa, ela começa dizendo que Jesus concluiu os seus discursos. E que discursos foram esses? Esses discursos que o texto aqui está dizendo foi o sermão da montanha, o sermão do monte, o sermão mais profundo para mim que Jesus ele deixou registrado aqui na palavra. E eu quero, a nível de introdução, queria que você respondesse essa pergunta: você está reconstruindo ou construindo a sua família sobre a rocha ou sobre a areia? Você poderia se responder aí? Você está reconstruindo a sua casa, você está construindo o seu casamento, a sua família sobre a rocha? É a rocha que é o alicerce, é a rocha que é a base, ou é a areia? Então olha aqui para mim, o texto começa dizendo assim: e tendo concluído todos esses discursos, entrou em Cafarnaum, entrou na cidade. Por que é que o texto ele já começa dizendo que Jesus só entrou na cidade depois que ele concluiu os seus discursos? É porque tudo que Jesus se propõe a fazer, ele conclui. É por isso que você tem que descansar o seu coração, porque talvez a sua família não está aqui ainda, mas aquele que começou a boa obra, ele conclui. Jesus só vai entrar na cidade depois que ele concluiu todos esses discursos. É por isso que um dia o jovem rico chegou e falou assim: bom mestre. Jesus falou: opa, já está tudo errado, não tem ninguém bom aqui não, só tem um que é bom, que é o nosso pai. Jesus está dizendo que ele era ruim? Não, é porque para o judeu bom é aquele que conclui. Enquanto você não concluiu aquilo que você começou a fazer, você não pode se considerar bom. Então Jesus está dizendo: eu não sou bom, eu só vou me considerar bom quando eu concluir. Quando eu estiver na cruz, eu disser: pai, a ti entrego o meu espírito, e eu morrer, aí sim eu concluí, aí sim eu posso me considerar bom. Então para o judeu, aquele que conclui é aquele que fez uma obra extraordinária. É por isso que quando Deus estava criando todas as coisas, no final do dia, e viu Deus que era bom. Por que ele viu que era bom? Porque ele concluiu aquilo que ele iniciou lá no princípio, no começo do dia. Então quando chegou no final, ele olhou para trás e viu que ele concluiu, então Deus viu que era bom. Por isso que o último verso de Daniel diz assim: tu porém vai até que chegue ao fim,
pois tu repousarás, e no fim dos seus dias se levantarás para receber a tua herança, porque só recebe a herança, só vence, só ganha o prêmio aquele que conclui. É por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo está dizendo: eu concluí. Então aqui, irmão, não tem ninguém bom, não tem ninguém ruim, porque talvez você está fazendo um bom trabalho, continue, porque você tem que concluir para se considerar bom. E tem gente que está ruim, está se arrastando, mas descansa o seu coração que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Aquele que conclui a boa obra, ele está aqui essa noite. Então guarde bem isso: bom é aquele que conclui. E no final dessa história você vai entender por que eu estou dizendo isso. A Bíblia diz que o centurião romano, ele amava o teu servo. E aqui alguns comentaristas, eles acreditam, alguns chegam a acreditar, que esse centurião romano, ele se deitou com uma judia. E esse servo que a Bíblia diz, na verdade era o seu filho. Eu não posso afirmar, irmão, eu não posso afirmar, porque eu não afirmo nada. Sabe por quê? Porque eu não sou teólogo, eu sou profeta. The king, the power, the best. Eu não sou teólogo, então eu estou dizendo que o comentarista falou lá. Então presta atenção, aqui o amor para com esse servo é o amor estorge. É como se esse centurião romano estava dizendo que aquele servo para ele era como um filho. Então aqui há uma relação de paternidade. Quando a gente olha para esse centurião romano e ele demonstra o amor por esse servo, é um amor paterno. Ele ama esse servo como se fosse seu filho, e portanto ele vai acionar médicos para tentar curar o teu servo, o que ele considera como filho. Ele vai mandar buscar Jesus, ele está fazendo de tudo, porque se fosse um escravo qualquer, ele fala: deixa morrer, não vou gastar dinheiro com esse escravo, porque é só um escravo, e um escravo era um produto, era como se fosse algo material. Então para que ele vai se importar? Ele está se importando porque aqui é uma relação de paternidade. Então a Bíblia diz que Jesus, ele entrou em Cafarnaum, mas só que ele não entrou na casa desse centurião. Irmão, eu te pergunto, o que adianta estar na cidade e não entrar dentro da casa dele? O que adianta estar perto, mas não estar dentro? Isso aqui me remete, assim, me faz pensar no rei Salomão, quando ele quer ter uma relação mais profunda, quer conhecer a Sulamita mais profundamente, ele vai na casa dela. Por que ele vai na casa dela? Porque não existe um lugar melhor para você conhecer alguém senão na casa dessa pessoa, sim ou não? Você quer conhecer alguém? Vai lá. Você vai ver se ela é organizada, você vai ver se ele é organizado, você vai ver como que ela se relaciona com os pais, como ele se relaciona com os pais. A menina, todo homem que deseja se casar com uma menina, ele deveria conseguir olhar o guarda-roupa dela. Nárnia cabe lá dentro, irmão. Sim ou não? Se não consegue organizar um guarda-roupa de solteira, vai organizar o de casado, irmão? Sim ou não? Não vai. É igual o menino, você está interessado pelo menino, senta perto dele na hora do culto. Senta perto dele assim como quem não quer nada, não precisa saber que você está interessada. Só olha, vê quanto ele dá de oferta, só dá R$2 de oferta, sai, corre, irmão, corre. Se ele é pão duro com Deus, não vai ser com você, irmão. Depois vai reclamar que o espírito tranca-piques pega ele. Tem que saber antes. Aí ele vai na casa dela e bate na porta. Ela, só dele estar na porta, ela já está sentindo a unção na mão dela. Só dele estar na porta, ela já sente. Por quê? Porque ele está falando. Irmão, a Bíblia diz que o som, o Senhor, a voz dele é como um som de muitas águas. Então ela está tranquila. Por que ela não se levanta depressa para atendê-lo? Porque ela está ouvindo a voz, ela está sentindo a presença. Esse que é o problema. A gente descansa porque você está sentindo a voz, você está sentindo a presença, está ouvindo a voz dele, você está sentindo a presença dele, mas parece que ele está dentro, mas ele está fora. Ele estava batendo na porta, e só de estar batendo na porta, parece que está dentro, mas não está dentro. Então eu te pergunto, às vezes você está sentindo a unção, e parece que ele está dentro, mas na verdade ele está do lado de fora, porque ele está perto, mas não está dentro. A relação dele com a tua igreja, a relação dele contigo, não é uma relação de quem está fora, ele quer estar dentro. É por isso que ele disse para a igreja: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entro, eu vou cear com você e você comigo. Por que o Senhor está dizendo que quando você abrir a porta, Ele vai entrar? Ele vai entrar porque Ele quer te salvar. Quando você abre a porta do seu coração, Ele entra. Então Ele entra para salvar você. Só que a gente tem que voltar para o plano original. E o plano original, Deus não formou Adão para salvar Adão. Adão já era salvo, ele era santo, ele não teve contato com o pecado. Então o Senhor desce no jardim para quê? Para se relacionar com Adão, não para salvar Adão. Depois que Adão peca, Ele inaugura o plano da salvação. Para quê? Para nos trazer de volta para o plano original.
Então quando ele está dizendo que ele vai entrar em você, é porque ele entrou para te salvar, mas dentro de você ele está dizendo que vai ceiar contigo. E se ele vai entrar dentro de você, ele vai ceiar com você, é porque dentro de você tem uma mesa. E não tem um lugar melhor para a gente se relacionar, para a gente ter intimidade, assentados à mesa. Ele está dizendo: eu já entrei em você, você é salvo, mas está faltando intimidade. Ele entrou em você para te salvar, mas para te trazer de volta para o plano original. Então tem crente que ele já é salvo, mas não é íntimo. Por que ainda não é íntimo? Porque não provou, sabe, o mais profundo da intimidade do relacionamento. Hoje ele está dizendo: você precisa mergulhar na intimidade, porque ele pode estar perto, mas na verdade ele quer estar dentro. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. O centurião romano ele ouviu dizer o quê? Ele ouviu dizer que Jesus estava em Cafarnaum e que ele estava realizando milagres. Ele ouviu dizer que esse profeta, ele realizava milagres, ele curava. Então ele pensou: eu vou tentar trazer esse Jesus na minha casa para curar o meu servo, para curar esse a quem eu me relaciono como filho, que eu amo como filho. Então ele ouviu falar. Quando ele ouviu o quê, irmão? Que Jesus era um pregador? Não. Ele ouviu dizer que Jesus era alguém bom de coração? Não. Ele ouviu dizer que Jesus tinha poder para curar os doentes. Então quando ele ouviu isso, ele acreditou. Porque a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. Ele ouviu e ele acreditou. Sabe o que ele fez? Ele não foi até Jesus buscá-lo. Ele não foi até Jesus para pedir Jesus, para clamar a Jesus, para vir na sua casa e curar o teu servo. Não, ele não foi. Ele mandou os anciãos. Então ele acreditou, porque ele ouviu, ele creu, mas ele não foi. Olha o que o Salmo 34:8 diz: provai e vede. Provai e vede que ele é bom. Então quando é que a gente vê? Quando a gente prova. Quando você ouve, você crê. Agora quando é que você vê? Quando você prova. Provai e vede. Então o centurião creu porque ouviu, mas não viu porque não provou. Deu para entender ou está parecendo o discurso da Dilma? Que nem eu entendi o que eu falei agora também não. Ele ouviu. Não, eu ouvi, a fé vem pelo ouvir, eu acreditei. Só que eu vou atrás? Não. Eu vou mandar os anciãos irem no meu lugar. Só que ele viu Jesus, sim ou não? Esse centurião romano viu Jesus? Não, não viu. Por que ele não viu? Porque ele não foi buscar. Por que ele não viu? Porque ele não foi provar. Então ele manda os anciãos. Aí os anciãos vão até a presença de Jesus e chegam lá e conseguem convencer Jesus de irem com ele até a casa do centurião romano para curar o servo dele. Então ele creu, mas ele não foi. Ele mandou os anciãos. Sabe o que ele está dizendo? Está fazendo? Ele está terceirizando aquilo que ele tinha que fazer. Porque se você ouviu, se você creu, qual é o próximo passo? O próximo passo é buscar relacionamento com Jesus. O próximo passo é buscar intimidade com Jesus. Mas ele não foi, ele não quis provar, portanto não viu. Mandou os anciãos. Aí os anciãos estão fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Ou seja, ele está terceirizando. Eu não sei se você lembra quando Deus falou com Abraão que ele seria pai de uma grande nação? Que ele teria filhos com Sara? Sabe o que ele fez? Ele ouviu a voz de Sara. Sara falou com ele: se deita com H, minha serva. Era um direito mesopotâmico. Se deita com ela vai gerar no meu lugar. Ou seja, barriga de aluguel. Quem lembra uma novela chamada Barriga de Aluguel? Você lembra desse demônio? A mulher queria ter um filho, não podia, usou a barriga da outra mulher como uma barriga de aluguel. Ela pagou a outra para outra engravidar no lugar dela. Aí a outra começou a sentir amor pelo feto, né? Estava gestando, começou a sentir amor e falou: não, eu não vou dar mais esse neném para você não, eu vou ficar com ele porque eu estou sentindo amor por ele. Ah não, mas eu te paguei, eu devolvo o seu dinheiro. Foi uma confusão de desgraça. Ou seja, Rede Globo é desgraça mesmo, só confusão. Ele está tentando realizar aquilo que Deus falou usando o outro, usando a serva, usando a escrava. E a gente faz isso, a gente fica terceirizando aquilo que a gente tinha que fazer. Era para quem buscar? Era para ele buscar. Só que ele não foi, ele mandou os anciãos. Aí os anciãos vão lá, chegam para Jesus e falam: olha só, tem um centurião romano, e esse cara, ele construiu a igreja, ele edificou a sinagoga, esse cara é um cara bom de coração, e ele tem um servo que ele ama como filho, e está lá à beira da morte. Tem como o senhor ir lá com a gente não, e o senhor realizar um milagre na vida dele? Ele tem. Irmão, olha o que está acontecendo aqui. Eu não estou dizendo que você não pode pedir oração para os seus irmãos. Eu só estou construindo um pensamento para chegar onde a gente quer. Então tenha paciência comigo hoje. Presta atenção. Eu não estou dizendo que você não pode pedir oração aos seus irmãos. Você pode, deve, não tem problema. Só que pensa comigo se faz sentido. Digamos, eu estou precisando de R$100. Aí eu chego para o meu irmão e falo assim:
olha, eu estou precisando de R$100 e eu queria pedir meu pai, só que eu não tenho, sabe assim, eu estou sem jeito de pedir os R$100 do meu pai. Tem como você, meu irmão, falar com meu pai? Fala para ele assim, ó, que eu fui te pedir o dinheiro e você não tinha, aí você ficou com pena de mim, só que ele está sem jeito de falar com o senhor, então eu estou indo falar com o senhor. Aí o meu irmão vai lá falar com meu pai, ó pai, o Elvis veio me pedir dinheiro agora, só que ele está com vergonha de falar com o senhor, pai, eu não tenho para dar ele, tem como o senhor dar não os R$100 para ele? Aí meu pai vai lá e me dá os R$100. Meu irmão, faz sentido eu pedir para você falar com o nosso papai do céu que eu estou precisando de um milagre, que eu estou precisando de uma bênção? Deus está aqui, o nosso pai está aqui e você está aqui na minha frente. Aí eu estou falando assim para você, tem como você orar por mim, que eu estou precisando de uma vitória, estou precisando de uma bênção, ora por mim, intercede por mim. Aí o pai está aqui do lado falando assim, por que você não fala comigo? Se você pede muita oração para as pessoas, isso revela a falta de intimidade que você tem com seu pai. Porque como que eu posso pedir oração para alguém que está na minha frente se o pai está aqui ao meu lado? Tem alguém entendendo? Aí eles foram até Jesus para pedir para Jesus irem com eles até a casa do centurião romano para poder curar o filho dele que está à beira da morte. Aí a Bíblia diz assim, ó, e chegando eles juntos de Jesus, quem é que estava junto de Jesus? Os anciãos. E o centurião romano estava em casa, porque é assim, quando você pede muita oração para os seus irmãos, e os seus irmãos vão orar, você está fazendo um favor para os seus irmãos. Seus irmãos estão se juntando a Jesus, estão se aproximando de Jesus, e se você pede oração e você não ora, você se afasta, você continua distante, e eles se aproximam. Então quando eles chegaram junto de Jesus, eles rogaram a Jesus dizendo, olha, o cara lá é gente boa, ele tem um coração bom, ele fez a obra da sinagoga, ele construiu a igreja, ele pagou pela obra, ele fez a obra da igreja. Então eu te pergunto, se esse centurião romano passasse por Jesus na rua, ele ia saber quem era Jesus, sim ou não? Não, porque ele nunca tinha visto Jesus, ele não tinha relacionamento com Jesus, ele nunca tinha visto Jesus na vida, ele só ficou sabendo que Jesus estava na cidade. Então se ele passasse por Jesus, ele não ia conhecer Jesus. Só que ele construiu a obra da igreja, ele fez a obra da igreja, mas não conhecia Jesus. Eu descobri que é possível você fazer a obra de Jesus sem conhecer o Jesus da obra. Eu vou repetir, é possível você estar fazendo a obra de Jesus sem conhecer o Jesus da obra que você está fazendo. Porque a gente faz a obra de Jesus, mas não tem intimidade com Jesus. A gente faz a obra de Jesus, mas a gente ainda não provou Jesus. E se você não provou, você não viu. Então é possível você estar fazendo a obra de Jesus sem conhecer o Jesus da obra. É por isso que os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam se afastando de Jerusalém, e Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então eles estão saindo de Jerusalém, Jesus aparece no meio deles, e começa a conversar com eles. Então eles estão conversando com Jesus, eles estão no caminho, conversando com Jesus, falando do Calvário, e se afastando do propósito. Então é possível você estar no caminho, conversando com Jesus, falando do Calvário, e se afastando do propósito. Não, ele fez a tua obra, ele é dizimista, ele fez a obra da igreja, ele construiu a igreja, mas eu não sei quem ele é. Sabe por que é que esse centurião romano está mandando buscar Jesus? Porque nasceu na casa dele uma necessidade. O meu filho está doente, nasceu dentro da minha casa uma necessidade. Já que nasceu uma necessidade aqui dentro da minha casa, então eu vou buscar Jesus. É aqui que está o problema. Os nossos filhos sabem se estamos buscando Jesus porque queremos adorá-lo, porque queremos ter intimidade com Ele, porque queremos estar em comunhão com a igreja, ou se estamos buscando Jesus porque nasceu na nossa casa uma necessidade. O que é que te trouxe aqui hoje, irmão? A gente chega para os nossos filhos e diz, vamos embora para a igreja porque o negócio não está bom aqui não. Vamos embora para a igreja porque Jesus precisa abrir uma porta para a gente. Vamos embora para a igreja porque tem alguém doente aqui em casa. Vamos embora para a igreja porque nasceu uma necessidade aqui. A gente precisa de um milagre, estamos desempregados. A gente precisa ir para a igreja porque nasceu aqui uma necessidade. Aí você começa a incutir no seu filho que esse lugar é um lugar para saciar necessidade. Esse lugar não é um lugar para saciar necessidade. Aqui a gente se reúne em comunhão para adorar o nome de Jesus. Não tem a ver com necessidade, tem a ver com a comunhão, irmão. Porque quando está tudo bem, irmão, quando você chega no último dia útil do mês, paga todas as suas contas e sobra 30 mil para tu gastar. Não, já passou, irmão, pega na hora. Quando eu liberar a palavra profética, pega na hora, que senão a benção passa.
Quando está tudo bem, irmão, não vou à igreja hoje não, porque hoje a gente está cansado, né? Hoje eu trabalhei muito. Mas quando nasce uma necessidade, os nossos filhos percebem. Nossos pais estão indo para a igreja, estão levando a gente para a igreja, porque nasceu aqui uma necessidade, irmão. Nunca foi sobre necessidade, sempre foi sobre comunhão, sempre foi sobre unidade, irmão. Lembra aquela mulher na casa de Simão? Quando ela entrou na casa de Simão, ela pegou um perfume, e ela derramou o perfume aonde, irmão? Ela derramou o perfume nos pés de Jesus. Não faz sentido, irmão, você pegar um perfume e você derramar os pés. Não faz sentido. Por que não faz sentido, irmão? Porque perfume a gente passa onde? No pescoço. Hoje eu passei o perfume, dei 2 espirradas. Minha esposa me deu um perfume caro, eu falei, só 2 tá bom, para não gastar. Por que eu passei no pescoço, irmão? Eu passei o perfume no pescoço porque é o lugar onde as pessoas vão ter mais contato com a gente. Porque se fosse a parte do corpo que fosse fedorenta, realmente a gente colocava no pé. Mas não é porque está fedendo, é o lugar onde as pessoas vão ter mais contato com a gente. A gente vai abraçar alguém, a pessoa vai sentir o cheiro. A gente vai conversar com alguém, ela vai sentir o cheiro. A gente vai passar ao lado, ela vai sentir o cheiro. Ela vai ficar conversando com você ali, ela vai sentir o cheiro. Quando a mulher entra na casa de Simão, ela pega o perfume e não derrama no pescoço, ela derrama no pé. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? O lugar que eu quero ter mais intimidade contigo é nos pés, porque no pé está a intimidade. Na mão está a bênção, está o milagre, está o favor, está a prosperidade, mas é aos pés que você encontra intimidade. Essa mensagem hoje, se eu fosse resumir ela com uma palavra, essa palavra se chama intimidade. Jesus quer intimidade, Jesus quer relacionamento. Jesus não quer que você envie alguém para buscar, alguém para clamar. Ele está dizendo, eu quero você aos meus pés. Aí ele disse para aquela mulher, mulher, perdoados lhes são seus pecados. Na narrativa ela não pediu perdão, porque quando você adora aos pés, quando você busca intimidade, você recebe aquilo que você nem sabia que precisava. Você recebe aquilo que você nem pediu, irmão. Irmão, qual é a relação que nós temos com o templo? Qual é a relação que nós temos com esse lugar? Irmão, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? O Espírito Santo me disse que a forma como a gente lidar com o templo é a forma como a gente lidar com o nosso cônjuge. Porque a gente vem para esse lugar, porque a gente precisa de uma bênção, precisa de uma vitória. Esse é um lugar para saciar a minha necessidade. Aí, se esse lugar, se esse templo, se essa liturgia, se esse ambiente não está mais satisfazendo as suas necessidades, você vai embora. Você fala, nossa, quando eu comecei a congregar aqui, eu sentia a presença, eu chorava. Os louvores tocavam o meu coração, porque o pastor, ele pregava uma mensagem assim, ele era mais vibrante. Agora está um negócio meio, sabe, diferente. Eu não estou mais sentindo a presença, sabe, os louvores já não tocam mais o meu coração. Eu vou para um outro templo. Aí você sai dessa igreja e vai para uma outra igreja. Não, eu vou para uma igreja que a parede de outro jeito. Aí você vai para outra igreja. Aí quando chega lá, você vai analisar se aquele templo vai saciar as suas necessidades. Calma aí, como é que é o louvor? Não, o louvor é do jeito que eu gosto. Poxa, mas a palavra não é do jeito que eu gosto. O pastor não prega do jeito que eu gosto. Então vou procurar um outro templo. Aí você vai para um outro templo que sabe que seja capaz de saciar as suas necessidades. Aí você chega no outro templo, aí fala, e legal, o pastor, gostei do pastor, o pastor legal, prega legal, mas o louvor não gostei do louvor, sabe, aqui as pessoas não dão glória, as pessoas não gostei. Aí você vai caçar um templo que tem a ver com aquilo que você busca. Elvis, o que isso tem a ver com casamento? O nosso cônjuge também é um templo, só que ele é templo do Espírito. E se esse templo não está mais satisfazendo as minhas necessidades, eu quero trocar de templo. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Aí a Bíblia diz assim, Jesus foi com eles. Por que é que Jesus foi com os anciãos? Jesus foi com os anciãos, sabe por quê? Porque eles estavam debaixo de comunhão e unidade. Porque o propósito deles era um só: convencer Jesus de ir até a casa do centurião e curar o servo dele, o filho dele. Então quando Jesus percebeu que eles estavam debaixo de unidade, debaixo de comunhão, Jesus falou assim, eu vou com eles. Porque, irmão, Jesus não consegue resistir à unidade e à comunhão. O pastor leu aqui, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo, ele compara a unidade com a unção. Irmão, a unidade abre caminhos onde não existem caminhos. Lembra quando Moisés estava diante do Mar Vermelho? O Senhor falou assim, Moisés, diga ao povo que, sabe o que é marchar? É ordem unida. Eu servi o exército, acreditem. E quando a gente ia marchar é ordem unida. Quando a gente ia marchar, eu era o último da minha fila. Por quê? Porque é do maior para o menor. E quando a gente vai marchar, a passada tem que ser a mesma. O primeiro pode ter 2 metros de altura, mas ele tem que dar a mesma passada que a minha, porque é a ordem unida. Se eu saio marchando em último lugar, quando a gente chegar lá no destino, eu não posso chegar em segundo, eu tenho que chegar em último. Por quê? Porque ninguém está apostando a corrida com ninguém. Está todo mundo marchando sincronizadinho, tudo bonitinho. Olha o que o Senhor está dizendo para Moisés: diga ao povo que marche,
Porque quando eles estiverem debaixo de unidade, eu abro caminhos aonde não existem caminhos. Quando Jesus viu que a unidade dele, eles estavam debaixo de unidade, Jesus falou: eu vou com vocês. Lembra o paralítico de Cafarnaum? 4 amigos carregaram o paralítico. Quando eles chegaram na casa que Jesus estava pregando, a Bíblia diz que lá de dentro Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé dele. Não era só o paralítico que estava acreditando, os 4 amigos também estavam acreditando. Eles estavam debaixo do mesmo propósito. É por isso que eles viram um caminho pelo telhado. Irmão, você já entrou na tua casa pelo telhado? Sim ou não? Já entrou na tua casa pelo telhado? Por que não? Porque telhado não é um caminho de acesso para dentro da casa, mas vai virar um caminho de acesso para dentro da casa. Por quê? Porque quando você está debaixo de unidade, Jesus abre um caminho aonde não existe caminho. Olha o que eles estão fazendo: vamos quebrar o telhado, vamos abrir um buraco no telhado para descer o paralítico. E por que é que Jesus curou o paralítico? Porque é que eles viram um caminho pelo telhado? Porque eles estavam debaixo de unidade. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: quando vos reunis para comer. Ou seja, a necessidade, ela só é saciada depois que gera unidade. Quando vos reunis para comer. Por isso que ele diz: esperais uns pelos outros. É por isso que o Salmo 133 que o pastor leu, diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque é como óleo. Aí no verso 13 ele diz assim, ó: aí eu determino a bênção. Sabe quando é que ele vai saciar a necessidade? Quando primeiro priorizarmos a unidade e a comunhão. Quando vos reunis para comer. A gente come depois que a gente se reúne, porque o que faz sentido é a unidade, é a comunhão. Aí depois que a gente está à mesa em unidade, depois que a gente está à mesa em comunhão, agora sim a gente pode comer, agora sim a gente pode saciar a necessidade. É por isso que o pecado entrou no mundo. Por que é que o pecado entrou no mundo? Porque, não sei se você já percebeu, antes do pecado Adão tinha uma necessidade. Qual era a necessidade de Adão? Comer. Por isso que o crente come muito. Porque antes do pecado o Senhor falou para Adão: você pode comer de tudo que você quiser aqui dentro. Sim ou não, irmão? É. Ah, por que é que crente come muito? Porque é mandamento. Jesus falou assim: Talita, come. Irmão, você não entendeu essa piada? Escola Bíblica Dominical, pelo amor de Deus. Por que é que o Senhor coloca uma necessidade no homem e cria o fruto? Porque todas as vezes que Adão sentisse fome, Adão ia lá e ia pegar o fruto. E todas as vezes que Adão pegasse o fruto, ele ia levar para a mesa. E todas as vezes que ele tivesse a mesa, ele estaria em comunhão com a família. Então o fruto não foi criado para saciar uma necessidade, o fruto foi criado para nos levar para a mesa, para a comunhão. E por que é que o pecado entrou no mundo? Porque Eva pegou o fruto e o que ela fez? Ela comeu. Depois que ela comeu é que ela levou para Adão. Ela inverteu. Primeiro ela priorizou a necessidade e depois foi para a comunhão. Ou seja, era para ela ter levado para o marido para comer com ele em comunhão, quando vos reunis para comer, e não comer para depois se reunir. Então Eva priorizou a necessidade depois que ela levou para a comunhão. Todas as vezes que você prioriza a necessidade e não prioriza a comunhão, você abre brecha para o diabo entrar na tua casa e dividir a sua família. Então olha o que está acontecendo. Filipenses 3,19 diz assim, ó: o destino deles é a perdição e o Deus deles é o estômago. Porque às vezes a gente acha que está vindo para esse lugar para simplesmente adorar o nome de Jesus, mas a gente coloca a necessidade na frente. E quando você coloca a necessidade na frente, você faz o seu estômago um Deus, porque você está querendo saciar a tua necessidade. Irmão, Jesus podia te curar em casa, irmão. Jesus podia abrir uma porta em casa. Jesus podia realizar um milagre enquanto você está dirigindo. E por que é que você vem aqui? Porque aqui tem algo que não tem na tua casa. Aqui a gente adora em comunhão, aqui a gente adora com a família de Deus. Estão entendendo isso? Mas quando já estava perto, quem já estava perto? Jesus, com os anciãos. Quando já estava perto, sabe o que o centurião fez? Enviou os amigos. Enviou os amigos dizendo assim, ó: os anciãos conseguiram convencê-lo, mas ele vai e manda os amigos. Vai lá e fala para Jesus que ele não precisa entrar na minha casa, ele não precisa entrar debaixo do meu telhado. Por quê? Porque eu sou um cara de autoridade, ele não precisa nem entrar aqui. Só dele liberar uma palavra e o meu filho já vai ficar curado, meu servo já vai ficar curado. Os amigos do centurião, eles foram lá e convenceram Jesus: ó, não precisa ir na casa dele, porque ele falou que é só o Senhor liberar uma palavra, que aí o servo dele é curado. E Jesus liberou uma palavra e ele foi curado. Irmão, eu não sei que amigo é esse. Irmão, cuidado com quem você está andando. Porque se o ancião, se o centurião é meu amigo, e ele fala para mim: vai lá e fala para aquele Jesus que ele não precisa entrar embaixo do meu telhado. Sabe o que eu faço? Eu ia chegar lá e falar assim: rápido Jesus, vem rápido, rápido, vão correndo que o filho dele está à beira da morte, vamos embora. Eu não ia nem falar nada que ele falou para não entrar embaixo do telhado dele. Porque tem gente que anda com você, irmão, que é assim. Tem gente que quando você
sabe, na pior mesmo, não tem como estar na pior, igual o Jó que estava na pior, os amigos dele, Jó estava só com um caco de telhado, coçando as feridas, e os amigos, você deve estar em adultério, você deve ter cometido algum pecado, porque tem gente que anda com você, quando você está bem, quando você está com dinheiro, quando você chega no último dia útil do mês, já pagou todas as contas, sobrou 30 mil para tu gastar, aí eles são seus amigos, falam, não, Deus é contigo, hein? Deus está te honrando, você é uma benção mesmo, olha, você está voando, Deus é contigo mesmo, Deus está assim com você. Agora, quando as coisas começam a dar errado, quando o Jó agora está coçando a ferida com um caco de telha, a vida dele tem um caco, um pedaço de telhado, é a única coisa que resta, é um caco de telhado para coçar, aí as pessoas ficam tentando olhar o pecado, você está em pecado, você fez alguma coisa errada, não é possível, que tem amigo que é assim, quando você está na pior, quando você está o caco, só tem um pedaço de caco para coçar as suas feridas, ele fica tentando encontrar um erro, mas tem amigos também, que quando você fala para eles assim, não, eu estou precisando de uma vitória, estou precisando de uma bênção, eles impedem Jesus de entrar debaixo do teu telhado, mas tem amigos, que nem do paralítico, que eles têm, sabe, autoridade, para encontrar um caminho pelo telhado, eles são capazes de quebrar o telhado, para fazer você cumprir o seu propósito, para fazer você chegar no seu destino, para fazer você chegar na presença de Jesus. Eu estou profetizando, pessoas que vão entrar na tua casa, que não vão impedir Jesus de entrar lá debaixo do seu telhado, gente, quando você estiver mal, não vão ficar olhando para o caco de telha, e tentando encontrar um erro, Jesus vai levantar gente, que são capazes de quebrar o telhado, para fazer você cumprir o teu propósito, irmão. Senhor, diz só uma palavra, e o meu servo ficará curado. Isso aqui é lindo, irmão. Por que isso aqui é lindo? Porque Jesus liberou uma palavra e o servo dele ficou curado. Mas calma aí, irmão, esse cara está comparando Jesus com um profeta, por isso que ele disse, libera a palavra, porque o profeta libera a palavra. Só que Jesus não gostava de ser comparado com um profeta. Por que não? Porque o profeta é aquele que fala a palavra. É por isso que um dia ele chegou para Pedro e falou, Pedro, que os homens dizem que eu sou? Que sou profeta Elias, Jeremias, eu sou um dos profetas. E você, Pedro? Tu és o Cristo, filho de Deus. Boa, Pedro. Jesus não gostava de ser comparado com um profeta. Sabe por quê? Porque o profeta fala a palavra. Jesus, ele é a palavra. Aí Jesus libera a palavra, o servo dele é curado, o filho dele é curado. Irmão, Jesus não vai abençoar a tua casa de longe. Jesus não vai liberar uma palavra de longe. Jesus não vai determinar a bênção de longe. Jesus vai entrar dentro da tua casa, porque Ele não vai curar o teu filho de longe. O seu filho, eu quero profetizar, ele não vai ser batizado com o Espírito Santo aqui na igreja. O teu filho vai ser batizado com o Espírito Santo dentro do quarto dele. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Olha o que está acontecendo aqui. O centurião não concluiu. Ele manda chamar Jesus. Jesus está vindo para a casa dele, no meio do caminho ele não conclui. Ele não concluiu aquilo que ele começou. Porque qual era o propósito dele? Convencerem Jesus de vir na casa dele. No meio do caminho ele desistiu, ele não concluiu. Irmão, tem gente aqui que não consegue concluir o que começa. Jesus está dizendo, isso vai cair por terra em nome de Jesus, porque você vai começar a concluir aquilo que você começa. Termina um negócio, aí nem acaba nem de terminar, já emenda em outro, para se sentir confortável acerca daquilo que você abandonou. Não, eu abandonei, não é porque eu desisti, não, eu abandonei porque eu estou começando um outro negócio. E começa um negócio e nunca termina. Jesus está dizendo, a unção de concluir está recaindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aí você fala assim, Elvis, mas o que você tem a dizer da fé desse cara? Irmão, quem crê vê a glória, mas quem tem intimidade convive com ela. Esse cara, ele recebeu o milagre. Sim, ele recebeu o milagre. Só que fé que recebe o milagre, mas dispensa a intimidade, para mim não serve, irmão. Esse cara teve fé para receber o milagre, mas ele dispensou a intimidade. Tem gente que tem fé e recebe milagre. Tem gente que tem fé e recebe prosperidade. Tem gente que tem fé e recebe portas abertas. Tem gente que tem fé e tem uma vida abençoada, mas não tem intimidade. Então fé que atrai o milagre e dispensa a intimidade não serve, irmão. Jesus não vai enviar uma bênção para a tua igreja. Jesus vai morar, vai viver e vai habitar lá dentro, irmão. Irmão, a nossa relação com Jesus interfere na forma como os nossos filhos irão se relacionar com Ele. É por isso que lá no Éden o Senhor deu para Adão a sua imagem e semelhança. Por que é que Deus deu a imagem dele para Adão? Porque a Bíblia diz que ninguém viu Deus. Se ninguém viu Deus e Deus deu para Adão a sua imagem, significa dizer que todas as vezes que os filhos de Adão olhassem para ele, iam ver a imagem do Deus Pai no pai deles. Os seus filhos, quando eles olharem para você, eles precisam ver em você a imagem do Deus Pai. Porque como que a gente quer que os nossos filhos tenham uma experiência com o Deus Pai que não mudou o pai deles? É por isso que um dia alguém falou assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim, quem vê a mim vê o Pai. Quando o seu filho olhar para você, ele tem que ver a imagem do Deus Pai. Porque a gente quer que os nossos filhos tenham uma experiência com o Deus Pai.
Mas os nossos filhos precisam ter uma experiência com Deus Pai passando pela gente. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho. Irmão, os seus filhos terão uma experiência com Deus Pai, porque eles vão ver a imagem do Deus Pai no pai deles. Ele vai ver a imagem do Deus Pai em você. Eles vão olhar para você e eles vão ver as características do Deus Pai em você. Teu filho vai olhar para você e vai dizer, o meu pai é um homem de Deus, o meu pai é alguém extraordinário, porque você carrega a presença dele, você carrega a imagem dele, irmão. Eu vou terminar já. O filho do centurião viu a morte, sim ou não? Não, mas também não viu o autor da vida. Ele recebeu a bênção? Recebeu, mas não recebeu o abençoador. Esse filho do centurião romano foi curado? Foi curado, mas ele não viu o médico dos médicos. O que adianta, irmão, receber as bênçãos dele, mas não tê-lo? O que adianta Jesus enviar uma bênção para minha casa se eu não tenho o abençoador? É por isso que, diferente desse centurião romano, Jairo levou Jesus dentro da casa dele. E Jairo viu o milagre de perto. Jesus entrou na casa dele. Ele viu o milagre dentro da sua casa, com a presença daquele que realiza o milagre. Porque tem gente que se fica contente, satisfeito de receber Jesus estando longe. Mas tem gente que diz, eu quero ele dentro. Lembra que eu disse aqui no início que Jesus concluiu todos esses discursos? Lembra? Quais foram os discursos que Jesus concluiu? Volta aí um capítulo atrás, volta aí. Lucas capítulo 6, se você está com a Bíblia aberta, Lucas capítulo 6, a partir do verso 47. Eu vou ler os 3 últimos versos do discurso que Jesus concluiu, para depois ele entrar em Cafarnaum. O verso 47 diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras. Olha o que ele está dizendo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras. Jesus está dizendo, você precisa vir até mim e ouvir as minhas palavras. O centurião romano ouviu, mas não foi. Olha como que Jesus está terminando os discursos dele para entrar em Cafarnaum. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundamentada sobre a rocha. Por que estava fundamentada sobre a rocha? Porque foi até ele e ouviu as suas palavras. Mas o que ouve e não pratica, o centurião romano ouviu, mas não praticou. Ele ouviu, mas não foi atrás. Ele ouviu, mas não buscou intimidade. Então, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo ela caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Minha pergunta é: você está ouvindo a palavra, crendo e buscando intimidade e relacionamento? Ou você está ouvindo a palavra, crendo para buscar algo para saciar a sua necessidade? Os nossos filhos sabem se Jesus está perto ou se Ele está dentro. Os nossos filhos sabem se estamos caminhando para esse lugar porque temos uma necessidade, ou se estamos aqui porque queremos adorar em comunhão e unidade. Os nossos filhos sabem. É por isso que Paulo disse: quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. E ele diz assim: olha, está com fome? Come em casa. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Na ceia, antigamente, as pessoas que tinham mais relevância na comunidade, que tinha mais dinheiro, elas sentavam à mesa e comiam. E quando o pobre ia se sentar para comer, já não tinha mais nada. E Paulo está dizendo: vocês estão com fome? Come em casa. A gente vê um culto de domingo, irmão, e a gente chega aqui e a gente quer que o pregador pregue uma mensagem profunda, algo que a gente nunca ouviu na vida. Por quê? Porque a gente está com fome. Pastor, prega uma palavra forte, porque eu quero comer. Está igual a sede antigamente. Os ricos comiam, e quando o pobre ia se sentar não tinha mais o que comer. Ou seja, domingo tinha que ser uma mensagem bem evangelística, uma mensagem bem simples, para que o não crente consiga entender. Mas a gente está com tanta fome, que a gente quer uma palavra tão profunda que nem a gente entende.
Que dirá o crente? Ou seja, a gente quer se assentar aqui no domingo e comer. E o não crente? O não crente não importa, o importante é que eu preciso me alimentar, eu estou com fome. Aí Paulo falou, você está com fome, come em casa, irmão. Você está com fome, come na tua casa. Na tua casa tem que ter palavra, na tua casa tem que ter Bíblia. Você tem que se alimentar lá. Você não tem que vir para cá porque está com fome. Você tem que chegar nesse lugar alimentado. Por isso que Jesus disse, quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Domingo, vamos deixar os não crentes se assentarem à mesa para comer. E a gente já se alimentou, a gente agora só vem para servir. A gente vem para interceder. Fala com o não crente, Jesus. Fala com o não crente, Jesus. Salva o não crente, Jesus. Eu estou profetizando, na tua casa vai ter profundidade, na tua casa vai ter palavra, na tua casa vai ter intimidade. Você não vai vir para esse lugar porque está com fome, porque você já comeu, porque você já se alimentou. Você está vindo porque você não consegue viver senão em comunhão, senão em unidade. Os seus filhos sabem, meu pai não está indo para a igreja porque está com fome, minha mãe não está indo para a igreja porque está com fome, porque aqui em casa tem Bíblia, aqui em casa tem alimento, aqui em casa tem palavra. Você vai vir para esse lugar por causa da unidade, por causa da comunhão, para servir aqueles que precisam se alimentar. Se eu fosse você, eu abria a tua boca, rasgava o coração e adorava o nome de Jesus, porque na tua casa tem intimidade, porque Jesus mora, vive e habita dentro da sua casa. O que te traz aqui não é a tua necessidade. Os seus filhos serão impactados, porque você não vai buscar Jesus para curá-lo quando ele estiver enfermo. Você não vai mandar buscar Jesus, alguém que ora, alguém que profetiza, alguém que é poderoso na oração, para ir na tua casa. Por que não? Porque Jesus mora, ele vive, ele habita. Ninguém precisa levar Jesus na tua casa. Por que não? Porque você tem intimidade com ele, você tem profundidade com... tem alguém entendendo que eu estou pregando aqui, irmão? Fique de pé aí adorando o nome de Jesus, glorificando o nome de Jesus. A tua casa, ela está sendo reconstruída sobre a rocha, não sobre a areia, mas é sobre a rocha, porque Jesus é a base da tua casa, Jesus é o alicerce da tua família. Se eu fosse você, eu adorava o nome de Jesus, irmão. Eu sinto a presença de Jesus aqui, irmão. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Hoje você não veio aqui para receber uma palavra profética para tocar a tua casa, porque a palavra, ela mora, vive e habita dentro de você. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Eu não sei se na tua casa tem culto. Eu não sei se você reúne a tua família para orar. Eu não sei se você reúne os teus filhos para orarem. Eu não sei quando chega uma conta, se você demonstra para eles a tua ansiedade, a tua preocupação, ou se você reúne a sua família para dizer, chegou uma conta, a gente não tem dinheiro, mas eu quero apresentar para vocês um Jesus que abre janelas nos céus, porque um dia os seus filhos irão se casar e também eles irão viver essa situação. Vai chegar uma conta, eles não vão ter dinheiro para pagar, mas eles irão entender, o mesmo Jesus que sempre supriu a casa dos meus pais, o mesmo Jesus que sempre abençoou a casa dos meus pais, é o mesmo que vai suprir a nossa casa, é o mesmo que vai transbordar na nossa casa. Em nome de Jesus, você vai começar a viver experiências sobrenaturais na tua casa. Você vai começar a viver algo sobrenatural dentro da tua casa, porque hoje você não leva simplesmente uma palavra, hoje você não leva simplesmente uma bênção, hoje você está levando Jesus para dentro da tua casa. Não adianta levar uma palavra profética, não adianta levar uma bênção para sua casa. Você vai levar o autor da bênção, você vai levar o médico dos médicos, você vai levar aquele que é todo poderoso para sua casa, porque você é templo e ele mora, vive e habita dentro de você. Alguém está entendendo que eu estou pregando aqui? Então pegue na mão de alguém aí da tua família. Você está com alguém aí da tua família, pegue na mão dele, pegue na mão dela, em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui, sabe, com o seu entendimento reconfigurado. Você vai passar a viver um tempo de intimidade e de profundidade com Jesus Cristo, o Nazareno. Alguém pode adorar, alguém pode adorar, alguém pode adorar em nome de Jesus. Vem um tempo de intimidade, ele vai começar a te acordar pelas madrugadas para você orar. Vem um tempo de intimidade, você vai começar a se reunir com a tua família para adorar. Vem um tempo de intimidade, os seus filhos serão batizados com o Espírito Santo lá dentro. Vem um tempo de intimidade, os seus filhos terão sonhos espirituais, os seus filhos serão impactados pela presença, pela glória e pela unção de Jesus. Ele vai realizar algo extraordinário dentro da tua casa. É você que vai ser de oração, é você que vai jejuar, é você que vai consagrar. Os seus filhos serão impactados, olhando para o pai, olhando para a mãe, olhando para o casamento. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção do Senhor sobre a sua casa. Receba a unção de Jesus aí, receba a presença de Jesus aí na sua casa, na sua família. Receba a presença de Jesus no teu casamento. A tua casa está sendo reconstruída sobre a palavra, sobre a rocha. Você pode adorar o nome dele aí, pode glorificar o nome de Jesus.
Olá, eu sou o pastor Alex Pires, sou vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Volta Redonda. E nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Certifique-se que você se inscreveu em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos como esse para abençoar a sua vida. E também queremos fazer um agradecimento em especial a você, ofertante, contribuinte de missões, que você possa continuar nos ajudando a expandir o reino de Deus. Para esses dias, nós precisamos de patrocinadores fiéis para que vidas venham ser salvas. E por isso nós estamos contando com você, com a sua contribuição. Venha fazer parte dessa linda obra, aonde temos alcançado vidas em várias partes do Brasil e do mundo. Venha ser um contribuinte de missões. A sua oferta fará toda a diferença e a cada dia estaremos crescendo o reino de Deus.